Olá, combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Deixe também o seu like, comente nos nossos vídeos, isso é fundamental para que o YouTube entenda a relevância do nosso canal e compartilhe com outras pessoas. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Nesse episódio, vamos fazer uma pequena análise da real capacidade das Forças Armadas Brasileiras hoje. E também fazer algumas perguntas que eu gostaria da ajuda de vocês. E a primeira é: o Brasil está preparado para enfrentar uma guerra hoje? Qual o poderio real das Forças Armadas Brasileiras? Qual foi a última vez que o Brasil foi invadido? Essa última pergunta eu respondo para vocês. Em dezembro de 1864, quando o ditador paraguaio Solano Lopes entrou no Mato Grosso. Já se passaram 154 anos e o Brasil nunca mais se viu ameaçado em sua soberania territorial. O mais perto que chegou foi na Segunda Guerra Mundial, quando os submarinos alemães começaram a destruir navios civis brasileiros, o que levou o nosso país a entrar na Segunda Guerra Mundial. Então, para que servem as nossas Forças Armadas? Em primeiro lugar, para garantir que ninguém tente zerar essa contagem de 154 anos com um ataque militar. Então, nossas Forças Armadas têm um papel dissuasório. Espaço para nos atacar não falta. São 16.886 quilômetros de divisas por terra, com cerca de 12 países da América do Sul. E mais de 7.367 quilômetros de litoral. A área total a ser coberta é de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Somos a quinta maior nação do mundo em termos de extensão territorial. É muito espaço para entrar. E muita gente interessada em fazer isso. Mas a pergunta real aqui é: e se algum vizinho resolver atacar? As Forças Armadas Brasileiras estariam prontas para reagir? Ou mesmo para realizar alguma ação, por assim dizer, preventiva, e dos caças Sukhoi 30, e também das baterias antiaéreas S-300 russas, que tornariam extremamente difícil qualquer iniciativa brasileira pelo ar? A dúvida fica por conta da manutenção das máquinas de guerra venezuelanas. A reação por ar seria expressiva. Depois, resistiriam, como previsto em seus manuais. Uma vitória brasileira custaria tempo e vidas demais. Mas no fim, por conta do nosso maior contingente e maior poder financeiro, conseguiríamos levar esse conflito avante e as forças venezuelanas perderiam as forças e principalmente seu poder financeiro para manter uma guerra tão custosa. Mas nós temos um cobertor curto. Os números comprovam isso. Somos uma potência militar regional. Temos mais homens por ampla distância, mais lançadores de foguetes, são 180, enquanto que o Chile, por exemplo, só tem 8. Nossas frotas de aviões militares superam a soma de todas as aeronaves da Argentina, do Chile, do Paraguai e do Peru juntas, ainda que enquanto os Gripens não começarem a operar, estejamos temporariamente mal servidos de caças. No ranking global, produzida pela Global Firepower, que desde 2006 analisa a situação do poderio militar de 136 países no mundo, em 2021 nós estamos em 9º lugar. Apesar de achar meio furado esse ranking, uma vez que estamos à frente de nações que investem muito mais em suas forças armadas, não apenas em equipamentos, mas também em pesquisa. Para vocês terem uma ideia, estamos na frente do Paquistão, uma potência nuclear que, em razão do conflito com a Índia, tem um exército poderoso. Estamos à frente da Turquia, que ocupa a 11ª posição. Estamos também à frente da Itália e da Alemanha, que apesar de ter um exército bem enxuto, eles têm equipamentos moderníssimos. É claro que o Brasil nem se compara com países que realmente mandam no mundo. Os Estados Unidos, só para ficar como exemplo mais expressivo, tem 19 vezes mais aviões, 15 vezes mais tanques, 3,7 vezes mais embarcações de guerra que nós. Mas em termos locais,
nossa superioridade é inquestionável. Ainda que com 16 efetivos por 100 mil habitantes, o Brasil não seja exatamente uma nação militarizada. A quantidade de recursos humanos disponíveis cria um cenário bastante favorável. Acontece, meus amigos, que o diabo está nos detalhes. Para um litoral do tamanho do nosso, é inacreditável pensar que o Brasil não tem nenhum porta-aviões. Tem apenas 5 submarinos, enquanto que a Colômbia, com um litoral 2 vezes menor, tem 11 submarinos. Sem contar que dos 5 submarinos que nós temos, apenas 2 estão em condições de uso. Já foram lançados ao mar alguns submarinos da classe Riachuelo, mas ainda estão em fase de teste, não se encontram operacionais. Além disso, foi só no começo dessa década que começamos a nos interessar por drones de monitoramento capazes de equilibrar um pouco o jogo contra os traficantes que mudam suas rotas terrestres, marítimas, aéreas nas fronteiras com grande facilidade. Continuamos investindo muito pouco, apesar da Estratégia Nacional de Defesa, que foi lançada em 2008, prevê que o gasto com as Forças Armadas devesse chegar a 2% do PIB. Segundo a IFI, o Brasil gastou no ano passado 1,48% com defesa nacional. Para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos, que movimentam um PIB quase 10 vezes maior que o nosso, que o brasileiro, eles gastam 3,41% do PIB com defesa. A Colômbia, nossa vizinha, investe 3,1%, o Equador 2,4%. Só recentemente começamos a substituir os nossos fuzis, os populares FAL, que usamos desde 64. As nossas artilharias antiaéreas contam com armamento com mais de 35 anos de uso. A falta de atualização dos equipamentos é tão grave quanto a inexistência de um programa efetivo de compra de munição de quantidade adequada, por exemplo. Em 2012, o general da reserva Maynard Marques da Santa Rosa, ex-secretário de Política e Estratégia de Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa, afirmou que o país só tinha munição para 1 hora de combate. Um documento da mesma época indicava que 92% dos meios de comunicações utilizados pelos militares estavam obsoletos. Além disso, os constantes contingenciamentos de verbas agravam a situação. Sobra 10% para fazer todo o resto, e muitas vezes o governo federal ainda reduz o dinheiro disponível para esses gastos. Isso atrapalha vários programas militares, como o Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras, o SISFRON, que não deverá estar finalizado em operação no prazo que estava previsto, em 2024, possivelmente em 2026, 2030, se as coisas continuarem do jeito que estão. Por outro lado, meus amigos, se faltam atualizações dos equipamentos, não faltam preparo para a enorme variedade de cenários que se encontram no território brasileiro. Existem forças especiais preparadas para agir nas condições mais adversas, na Caatinga, no Cerrado, nas áreas de florestas, nas montanhas. O Centro de Instruções de Operações na Caatinga oferece treinamento para militares, policiais militares, bombeiros, que usam aquelas roupas camufladas de cor caqui, e que elas são mais resistentes a espinhos, por exemplo. Iniciado em 1995, esse curso de treinamento já formou mais de 6.700 homens. Já o 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, que fica sediado em São João del Rei, Minas Gerais, eles formam especialistas em regiões elevadas, que se aproveitam da formação para levar essa experiência para as brigadas que precisam de profissionais com esse perfil, como a Brigada de Infantaria Paraquedista, por exemplo, e a 12ª Brigada de Infantaria Leve. Já os especialistas em florestas amazônicas, que habitam a 3ª Companhia de Forças Especiais, instalada em Manaus, e os militares preparados para condições do Pantanal são treinados em Corumbá, Mato Grosso do Sul, no 17º Batalhão de Fronteira. A Marinha do Brasil também mantém unidades de fuzileiros, os Marines do Brasil, e o Exército criou em 68 o 1º Batalhão de Forças Especiais, a unidade de elite dedicada à chamada Guerra Irregular, que inclui contra-insurgência e localização de alvos estratégicos. O Exército mantém ainda uma força de ação rápida estratégica
preparada para se deslocar rapidamente para qualquer canto do país em caso de agressão externa, e a Brigada de Operação de Leis e Ordem, pronta para lidar com o crime organizado em ambiente urbano. E dentro da Escola de Instruções Especializada, uma divisão de defesa química, biológica e radiológica e nuclear. E falando nisso, ainda que a Constituição Brasileira de 1988 proíba o desenvolvimento de armas nucleares, o Brasil tem certa história com elas. Entre 79 a 90, o chamado Programa Paralelo foi operado pela Marinha e a Aeronáutica com a intenção oficial de criar um submarino nuclear, mas há uma séria desconfiança de desenvolvido armas atômicas. Os militares insistem até hoje ter sido só parte do programa do submarino. As organizações como o Instituto de Ciências e Segurança Internacional, que é sediado em Washington, listam o Brasil entre os países com programas nucleares abandonados e com capacidade de reiniciar a hora que desejar. Bom, amigos, em resumo, nossas forças armadas são enormes, mas sem equipamentos de ponta nem experiência em conflito com outras forças militares. Para os padrões latino-americanos, ela tem até se mostrado mais do que suficiente para preservar o território nacional. Se bem que descontar as ações criminosas na fronteira, que são claramente bem-sucedidas. No mais, tem dado certo, ainda que no longo prazo as quedas de investimentos em comparação com os vizinhos sejam bem preocupantes. A luta é que realmente tenhamos no mínimo 2% do PIB em investimento em defesa, sem tanto contingenciamento de verbas. Muito obrigado por assistirem até aqui, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.